que nós vamos falar hoje é algo que o Senhor tem despertado na minha vida, já faz um ano e pouquinho, que é o dom de profecia. Sabe, a importância de nós profetizarmos. Não profetizar apenas para o outro, mas também profetizar sobre nossa vida. Nossa, mas o dom de profecia nós podemos profetizar para a gente? Sim. O Espírito Santo está em nós. E nós também precisamos de palavra de encorajamento, de edificação e de consolo. E hoje eu queria falar com vocês e dar algumas dicas de como a gente exercer esse dom na nossa vida. Como exercer isso no ano de 2026. Estamos aí, né, há 3 dias do fim do ano. Ano de 2025 está acabando, glória a Deus. E eu não sei para vocês, se vocês vão estar junto comigo ou não. Mas esse ano, para mim, foi um ano difícil. Foi um ano desafiador. Foi um ano onde as minhas emoções estavam assim, gritando. E eu precisei exercer o dom de profecia. Eu não tinha, muitas das vezes, uma mesa na igreja, alguém que ia lá e falasse. Então eu precisei, Espírito Santo, eu preciso dessa arma. Eu preciso que o Senhor me ajude, me encoraja, me edifica, me consola nesses dias. Né? E eu não sei você, se você conseguiu fazer isso. Ou se você sabia que você podia fazer isso. Usar o dom de profecia para si mesmo. É muito importante. A Bíblia fala que o dom de profecia é para edificar a igreja. Mas nós somos parte da igreja. Eu sou um membro do corpo de Cristo. Você é um membro do corpo de Cristo. Sabe, no final do ano, normalmente, a gente faz, né, aquelas reflexões. Nossa, como é que foi meu ano? E semana passada eu tive essa reflexão, dobrando um monte de roupa, como sempre o Espírito Santo fala comigo nas minhas atividades domésticas. E eu tinha muita roupa para dobrar. E eu estava lá pensativa, nesse dia eu estava meio cabisbaixa e tal. Falei, deixa eu lá dobrar aquela roupa, porque senão vai me estressar mais aquele monte de roupa, daqui a pouco não tem roupa para usar. Vamos lá. E eu comecei, Espírito Santo, me perdoa. Me perdoa porque talvez em alguns momentos eu falhei, eu errei, eu não edifiquei, eu não consolei as pessoas, eu fiz ao contrário. E, Senhor, me perdoa, porque muitas das vezes a minha fé foi abalada. A minha fé, eu deixei ela ser abalada. Não perdi ela, mas ela me abalou. Ela se abalou no momento. E eu fiquei pensando, falei, quantos sonhos, aquela lista que a gente fez lá no começo do ano? Eu tenho ela todas guardadas. A minha, do Mateus e do Arthur. Todas dentro da pasta. E ela estava lá. E eu falei, Deus, será que eu fiz tudo aquilo que eu queria? Será que tudo aquilo que eu pedi, eu desejei, foi alcançado? Mas o Senhor falou, e se não foi? O que permaneceu? A presença precisou permanecer. E é sobre isso. Sabe, é sobre nós estarmos contentes, mesmo com um ano não tão fácil. Talvez para você foi um ano muito bom. Mas teve algum momento que seu ano foi meio abalado. E é nesse momento que a gente precisa trazer de volta aquilo que nos dá esperança. E eu comecei a pensar no meio daquela roupaiada toda, eu falei, Senhor, eu preciso de um ânimo. Porque se eu ficar só pensando naquilo que não deu certo, eu vou entrar 2026 já com depressão. Com um espírito depressivo dentro de mim. E não é isso que eu quero. Eu preciso ser grata. Eu preciso ser grata ao Senhor por tudo que Ele fez por nós. Às vezes o seu sonho não foi alcançado. Às vezes os seus planos não saíram conforme você planejou, sabe? Cheio de detalhes, cheio de coisas. Não aconteceu. Mas e aí? O que te resta? O que sobrou nesse final de ano? Queria que você parasse agora um pouquinho e pensasse, Senhor,
Nesse ano, eu tive mais ganho ou perdas? Mas mesmo se o seu ano foi um ano difícil, um ano de perdas, a presença do Senhor permanece em você. O Espírito Santo do Senhor permanece em você. A graça e a misericórdia de Jesus permanecem em nós. E esse final de ano também vem acompanhado, isso até a psicologia fala e tal, que para alguns, é um ano que as pessoas que podem ter um processo depressivo, pessoas que têm uso de drogas, álcool, sempre final de ano é um alerta, né? Sempre levanta ali uma bandeirinha vermelha, porque é um ano que a gente começa a pesar as coisas. É uma parte do ano que a gente começa a pesar, e aí alguns caem, alguns voltam a ter os problemas que tinham. E nós precisamos ter sempre essa bandeira em alerta. Por quê? Nós temos um inimigo que está ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. E ele vai lançar setas. E ele vai, porque ele é um bom arqueiro. Ele sabe aonde te pega. E aí a gente começa a ter um pensamento. Eu sou um fracasso mesmo. Nada eu consigo permanecer por muito tempo. Mais um ano e nada mudou. Tudo continua a mesma coisa. Eu não vou nem ter esperança para o próximo ano, porque vai continuar a mesma coisa. E essas setas, elas começam a entrar na nossa mente e fazer ninho. E a gente precisa vir com uma faxina espiritual e falar assim, sai daqui. Não mais. Nós precisamos limpar a nossa mente e trazer à nossa mente aquilo que nos dá esperança. Nos encher da palavra de Deus, nos encher da fé de Jesus. E sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Em todo o tempo todo guiados pelo Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo sai de nós, a gente vai fazer porcaria. A gente vai errar, a gente vai pecar, a gente vai voltar a abraçar de novo aquilo que já foi embora. E que não é nosso mais. Mas a gente vai lá buscar, porque a gente sabe onde encontra. Em Romanos 8, 14 ao 16, eu vou usar entre NVI e NVT. Tá? Eu não esqueci de colocar aqui qual que eu usei em cada um. Fala assim. Porque todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que torna de novo escravos medrosos, mas sim um Espírito de Deus, que o adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma ao nosso espírito que somos filho de Deus. Sabe, em meio a tudo isso, essa é a nossa identidade. Sermos filhos de Deus. E é isso que o inimigo quer destruir. A nossa identidade. Porque se ele destrói a nossa identidade, ele tem acesso a todas as áreas da nossa vida. Se ele nos tira dessa posição de filhos de Deus, amados, que o Senhor nos ama, que o Senhor nos bendiz, que o Senhor nos quer o bem e não o mal, se o diabo ele entra na nossa identidade, ele tem acesso a todas as coisas. Pare e reflita por um momento em algo da sua vida que aconteceu esse ano ou alguns anos atrás, que você se perdeu do Senhor, que você começou a não querer ver mais na igreja, que você se desanimou, que você pecou e aquilo dali foi difícil para você voltar. O diabo ele pegou uma coisa. Ele mexeu na sua identidade. E aí a sua identidade te torna um escravo medroso. Uma pessoa que não tem mais a mesma posição que ela tinha de filho. Ele te tira da mesa. A identidade tem esse poder
de nos colocar à mesa junto com Jesus e de nos tirar à mesa. E a nossa mente é quem está ali, ó. A nossa alma grita. E nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus confirma o nosso espírito. E nós falamos as coisas que vêm do Espírito. Se nós falamos da carne, automaticamente a gente só alimenta a carne. Então, um conselho que eu te dou para 2026 e para esses últimos 3 dias de 2025. Aonde está a sua identidade? Firme a sua identidade em Jesus. Firme a sua identidade no Espírito Santo. Mas será que dá tempo ainda, Bia? São 3 dias. Não dá tempo para fazer mais nada 3 dias? Dá. Dá porque a gente precisa se arrepender. De coração. Não remorso. Remorso dá e passa. Arrependimento, ele tem mudança permanente. Então, olhe a sua vida e fala, Senhor, será que eu perdi em algum momento a minha identidade esse ano? Será que eu deixei me levar por alguma coisa que não era o Senhor e eu achei que era o Senhor, não era? Me perdoa, Senhor. Me perdoa, Senhor. Me traz de novo a identidade de um filho. Coloca de novo em mim as vestes, o anel e a sandália de um filho e me chama para a mesa. E tome cuidado, esse é o conselho para 2026, tome cuidado de não perder sua identidade em 2026. Não importa a estação que você vai enfrentar, a nossa identidade precisa estar firmada no Espírito Santo. Nós precisamos saber que nós somos filhos de Deus, filhos amados. E junto com esses pensamentos, lá dobrando as minhas roupas, eu comecei a pensar, Senhor, realmente foi um ano de muita espera. Mateus contou aí o nosso breve testemunho dos Estados Unidos. E foram aí 3 anos e meio de espera. Não é fácil 3 anos e meio esperar uma resposta. Uma resposta, você não tem controle da resposta. E aí fomos esperando. E eu iniciei o ano esperando. Falando, é esse ano que vai vir a resposta. E eu sei que vai vir aquilo que Deus quer para nós. Mas a gente pensa o quê? Sempre o sim. Deus quer o sim, porque Ele me botou nesse rolê. Ele que deu esse sonho. Ele que nos fez gerar. Jamais queria ir embora. Plantei, gerei esse sonho dentro de nós. Por 3 anos e meio. E aí eu falei, Senhor, e agora? Quando veio o não decisivo, o não de agora. Não sei se é um não para frente. Não sei. E de verdade, eu estou esperando o Senhor. Aonde Ele fizer a gente ficar, amém. Mas nesse momento que o não chegou, meus amigos, o diabo, ele conhece. Ele sabe aonde ele me pega. E ele falou assim, será que realmente você ouviu de Deus? Será? A dúvida plantou a dúvida. E eu falei, caraca, será que a gente ouviu de Deus? Será? Será que eu ouvi de Deus mesmo que era para ir embora? Queimar tudo que tinha no banco? Pegar mais um pouco que não tinha? Será que 3 anos e meio de espera? Será que eu entendi errado? Caraca, fui muito criança, muito inocente. Mas aí o Espírito Santo me trouxe que nesses 3 anos e meio, o que eu tive de experiência com o Senhor, eu nunca tinha tido na minha vida inteira. E eu falei assim, nós ouvimos do Senhor. Nós não temos dúvida, mas a soberania do Senhor, ela é maior que todas as coisas. Maior que todas as coisas. E a minha obediência é uma resposta ao Senhor. A minha obediência é uma resposta ao Senhor. E eu vou desprezar tudo que eu vivi nesses 3 anos e meio de experiência, porque eu fui mimada de receber um não? Porque Deus mandou
eu fiz e eu tinha que ter o sim? Porque eu sou mimada? Sim, eu sou mimada pelo Senhor. Mas eu também sou uma filha madura, de ouvir que nem tudo é do meu jeito, que nem tudo funciona dos meus planos, com as minhas mãos, com a capacidade que a nossa família tem. E eu falei, não, Senhor, não, me perdoa. Me perdoa porque nesse momento eu perdi uma parte, eu me deixei levar a minha identidade. Eu deixei o inimigo plantar uma setinha de dúvida na minha cabeça. E não foi um dia. Não foi um dia. Não foi 2, nem 3. Foram algumas semanas aí. E até hoje, se eu não cuidar, a setinha brota de novo. Porque o inimigo está ali, ó, ao derredor, olhando. A hora que eu baixar a minha guarda, ele... E aí, não é só sobre uma resposta de um projeto, de um plano. É sobre o meu ministério. É sobre quem eu sou em Deus. O diabo, ele nunca faz uma coisa só para aquela parte ali especial. Ele faz para te quebrar inteira. Ele faz para te colocar em dúvida em tudo que o Senhor tem te depositado. Ele não vai quebrar só aquele pedaço. Ele não vai me dar só uma dúvida se eu tive ou não uma certeza de ir embora, de responder um pedido. Mas ele vai me colocar em xeque quem eu sou. Se realmente eu deveria estar pregando para as pessoas, se realmente eu tenho capacidade de orar por alguém. Porque não é? Você está em dúvida? O diabo, ele é muito astuto, ele é muito esperto. E eu falei, Espírito Santo, me perdoa. Me perdoa porque eu me deixei levar. Me perdoa porque eu me deixei, talvez, me perdi nesse momento de dor. Mas eu não posso desprezar o que eu vivi com Jesus. Eu não posso desprezar as experiências doidas que eu vivi com Jesus. A última experiência, eu vou contar para vocês. Eu estava tão assim, desesperada, e eu falava, Senhor, eu acordava todo dia e falava assim, é hoje que vem a resposta. Mateus entra no site. O celular do Mateus se conectou com o meu no e-mail. E todo e-mail que o Mateus chega para ele, chega para mim. Descia lá um Mzinho do Gmail, eu falava, a resposta é hoje. É hoje. Batia lá, nada. Era no Nubank. Batia não sei o quê, nada. E aí eu falei assim, bem uns meses antes da resposta, eu falei, Senhor, eu preciso de uma resposta. Sabe aquela ânsia, aquela ansiedade, aquele negócio que nós quer acelerar o processo, que a gente quer colocar o dedinho onde não deve? Eu falei, Senhor, eu preciso de uma resposta. Eu preciso de uma resposta. E estava frio, estava em junho, julho, e eu estava dentro do carro. Estava indo na Mariette pegar alguma coisa. Estava com o Arthur no carro. Eu falei, Senhor, se o Senhor está aqui me ouvindo, Deus, o Senhor vai me dar uma resposta. Deus, eu quero ver agora. Eu preciso ver agora, Espírito Santo. Uma mulher de blusa de frio, neon laranja. Eu falei, não, vou pedir bem específico. Uma blusa de frio, neon laranja. Primeiro, neon laranja ninguém usa no inverno, correto? Então eu falei, vou botar em xeque o negócio aqui, vou botar. E eu lá, Espírito Santo, por favor, me dá uma mulher. E eu estava no meio dali, perto do shopping, eu falei, olhando para os lados, nada. Falei, até a hora de eu voltar para casa, eu vou ver uma mulher de neon laranja. E eu creio, de blusa de frio ainda. E eu lá, parei o carro na Mariette, abri a porta. Quem sai bem de neon laranja da cozinha, que só ela tem neon laranja e verde limão de frio, não é? Sai lá ela toda. Eu falei, entendi. Eu pedi a resposta. Mesmo na minha ansiedade, a resposta não veio naquela semana. A resposta veio alguns meses depois. Mas algo que eu quero te dizer é que, mesmo no meio da sua ansiedade, Jesus te vê. O Espírito Santo te ouve. Toma cuidado com o que você pede, porque Ele te ouve.
E essa foi uma de inúmeras coisas que eu já pedi para o Espírito Santo. E aí você fala, nossa, Bia, você pede umas coisas nada a ver, né? Você pede umas coisas muito infantil, muito assim, sabe? Parece... Gente, é o meu jeito com o Espírito Santo. E ele já me respondeu. Eu já contei também do homem da camiseta vermelha me acompanhando pelo caminho inteiro, se era para a gente ver o processo ou não. O Espírito Santo nos ouve. E ele nos vê. Não pense você que o Espírito Santo não te vê. Ele te vê. E ele vai fazer do jeito dele, da forma dele. Porque os planos do Senhor são melhores e maiores que os nossos. Nós não entendemos agora. E também foi um ano que a gente perdeu muitas coisas. Muitas pessoas que a gente ama. E isso também abala o nosso coração. Quando você olha e fala, Deus, essa pessoa não. Senhor, essa criança não. Por que essa criança? No começo do ano a gente teve uma perda de uma amiga muito querida minha particular. 1 ano e pouco. Eu falei, Deus, eu creia que o Senhor ia curar ela. Mas os planos de Deus é maior e melhor. Foi ano de dúvidas, medo, um cansaço físico e mental, choros e risadas, novas amizades, sonhos realizados, o desafio da educação de filhos, que não é fácil, 1 já não era, 2 então ficou um pouquinho mais, subiu o nível, a paciência do Senhor sobre nós. Estou falando de mim, tá, gente? E muitas outras coisas. Mas algo que precisa permanecer firme na nossa mente é o cuidado de Deus sobre nós. O cuidado de Deus sobre nós, sobre a minha família, é os pequenos detalhes que não pode passar despercebidos. Sabe, é no meio do caos que a gente vê que Deus continua nos respondendo. É no meio daquele momento que você fala, meu Deus, tem mais nada para acontecer, não? Dá uma segurada aí. E a gente vê Deus cuidando de todos os detalhes. Pessoas sendo curadas. Nós mudando de prédio de repente. Sonhos sendo respondidos. Pessoas sendo edificadas do nosso lado. Pessoas que estavam perdidas em um ministério, que não sabia que tinha um ministério, Deus colocando um ministério, a pessoa se encontrando em Jesus. Crianças nascendo. Quantas coisas! Um mix de emoção. Mas a gente precisa entender que a fidelidade de Deus é imutável. Igreja crescendo, indo para outro lugar. Né? Quanta coisa o Senhor fez por nós. Amigos voltando lá de longe, 10 anos longe. Quanta coisa o Senhor fez por nós. E nós estamos alegres. Nós precisamos estar alegres pelas coisas que o Senhor tem feito por nós. Porque a fidelidade dele é imutável. Mesmo em meio de tantas coisas, os nossos olhos não sendo capazes de discernir, Deus continua falando e nos dando experiências para a vida toda. E é isso que vale a pena. É no meio do processo que os detalhes são dados e tudo faz sentido. E neste momento nós precisamos trazer palavras que nos trazem esperança. Em Lamentações 3, do 21 ao 24, fala assim. Todavia, lembro-me também do que me pode me dar esperança. Graça ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha
esperança. Glória a Deus que a nossa esperança é Jesus, é o Senhor. Glória a Deus, porque as misericórdias dele se renovaram hoje, quando se virou o dia, raiou o primeiro raio do sol, o Senhor fez tudo novo. Ele esqueceu de tudo aquilo e nos dá graça e misericórdia para um novo dia. E ele fala, coloca a sua esperança em mim. Não coloque a sua esperança num governo, num dinheiro, num emprego, nada disso. Coloque a sua esperança em mim, porque ela é grande. Ela é grande. Palavras que nos trazem encorajamento, consolo e edificação. Em 1 Coríntios 13, 4, fala sobre o dom da profecia. Fala assim: mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento. Não, 1 Coríntios 14, 3. Isso, 14, 3. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. O dom da profecia está disponível para nós. Basta você querer e você pedir. E o Espírito Santo te dá. Porque é um dom dele. A gente não compra. É um dom do Espírito Santo. Se você quiser, você pede. E ele pode te dar. Como ele pode não te dar. Ele pode te dar outro dom. E não fique bravo porque ele te deu outro e não deu aquele. É vontade do Espírito Santo. Mas o nosso coração precisa ansiar pelo dom da profecia. Para edificação, encorajamento e consolo. E eu creio, se você pedir de todo o seu coração, ansiar, o Espírito Santo ele te dá. Se você ansiar, de verdade, ele te dá. Porque é para a igreja. É um dom que não é só para mim. É para todos. E é para edificar o corpo de Cristo. A mim e a você. Que somos parte do corpo de Cristo. Em 2 Timóteo 2, do 1 ao 4, fala assim: meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você me ouviu falar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine as pessoas de confiança para que possam transmitir aos outros. Suporte comigo o sofrimento como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois, se fizerem, não poderão agradar o oficial que os alistou. Nós somos um exército de Cristo. E o dom da profecia, ele é realmente para nos trazer isso. Sabe, para fortalecer e ensinar os outros. Para que o exército de Cristo, ele aumente. Para que o dom da profecia, ele se espalhe. Para que a gente possa, sabe, estar agradando o oficial que nos chamou. É importante a gente ter isso. Que o dom de profecia é para mim, é para você, mas é para edificar o corpo de Cristo, para que sejamos um exército forte. E ele fala que nenhum soldado se deixa envolver nos assuntos da vida civil. Nós precisamos buscar a presença. Não deixar que as coisas ao nosso redor, sabe, corrompa aquilo que Deus tem nos dado. Corrompa aquilo que o Senhor tem nos dado, os presentes que o Senhor tem nos dado. E o dom de profecia é um presente. E nós não podemos deixar que a nossa carne fique se envolvendo. Porque não, é tudo também encorajamento, porque eu tenho que, sabe, a gente também precisa aprender. Exercitar em aprender e ensinar os outros. Algumas versões falam sobre exortar em vez de consolar. Mas sabe, quem nos confronta é o Senhor. É o Senhor que nos arruma de novo no caminho. A gente precisa dar conselhos dentro da palavra de Deus.
mas se fortalecer, edificar um ao outro, formar uma grande rede de pessoas que, sabe, quando vê um irmão ruim, vai lá e entrega uma palavra de bênção. Não seja somente um curioso querendo saber a treta que aconteceu. O problema e sair, sabe, só, ai, nossa, descobri o que aconteceu. Entende? A gente precisa edificar, encorajar, para que nós possamos ser um grande exército em Jesus. Um grande exército. E eu quero te encorajar neste momento, sabe, a refletir. Saia daqui hoje pensativo. Faça um balanço aí, geral aí, do seu ano. E veja, né, qual área, as suas áreas mais importantes da sua vida. A sua vida com Deus, a sua família, o seu emprego, os seus estudos, seu ministério, suas amizades, sua vida social. E pense, você tem se encorajado? Você tem encorajado as pessoas? Você tem se edificado? Você tem edificado as pessoas? Você tem se consolado? Você tem consolado o outro? Porque nós podemos exercer esse dom. Muitas das vezes, nesse ano, eu fui na frente do espelho, olhei para mim e declarei palavras que me edificavam, que me encorajavam e que me consolavam. Muitas das vezes, eu declarei a palavra de Deus sobre a minha vida. Eu não precisei, sabe, falar assim, nossa, eu preciso que tenha a sala lá. Não estou dizendo que não é para você mais participar de nenhuma sala profética. Não entenda mal e não queira também mudar minhas palavras, não. Não é isso. Mas no dia a dia, nós podemos declarar a palavra de Deus sobre a nossa vida. O dom de profecia, ele é muito importante. A igreja precisa exercer. Ano que vem, em nome de Jesus, nós vamos ter muitas salas proféticas nessa igreja. Em nome de Jesus, eu creio e declaro isso sobre nós. Que o Senhor nos equipe, nos fortaleça para que a gente tenha salas proféticas. Mas no dia que você está só e vem aquela seta, você fala, não. A Bíblia diz que eu não sou isso. A Bíblia diz que eu não sou isso. A palavra de Deus diz que eu sou isso, que eu sou amado, que eu sou querido, que eu sou uma bênção do Senhor. Isso é uma palavra de encorajamento para o seu dia. Declare o amor de Cristo sobre você. Não precisa abrir agora, eu vou ler rapidinho, para a gente não demorar muito. Declare o amor de Deus sobre você. Em 1 João 4,19 fala assim, nós os amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós só somos capazes de amar a Deus e amar as pessoas porque nós temos a porção do amor de Jesus dentro de nós. Em Isaías 43:4 fala assim, visto que você é precioso e honrado à minha vista, à vista de Deus, e porque eu o amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Como nós somos importantes para o Senhor? Ele nos ama. Ele nos ama. Declare palavras, declare a Bíblia sobre a sua vida. Ele me ama. Eu sou amado, eu fui gerado pelo Senhor, eu não sou um erro de um relacionamento. Eu não sou um órfão, eu sou filho de Deus. Declare isso sobre a sua vida. Jeremias 29, do 11 ao 14, fala assim, porque eu sei o plano que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o fim pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem a mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Esse é um versículo que precisa estar colado lá no nosso banheiro, no nosso armário. O Senhor sabe o que Ele faz para nós. E são pensamentos de bem e não de mal. Porque Ele sabe e Ele vê o futuro. A gente não, a gente vê agora. O Senhor sabe. Declare a fé do Senhor sobre a sua vida e sobre a vida do seu irmão. Porque vivamos pela fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5:7.
Mesmo você não vendo, talvez, sabe, aquele seu sonho realizando agora, tendo muito longe, mas viva pela fé, visualize ele. Visualize a fachada da escola, visualize o filho que você tanto quer, visualize o emprego que você tanto quer, visualize na fé, viva na fé, declare, Senhor, eu quero isso, Senhor. Se for a tua vontade para a minha vida, me faça ver, me faça sonhar, me dê visões, Senhor, daquele sonho que o Senhor tem para mim. Peço os sonhos de Deus para que você viva os sonhos de Deus. Viva pela fé. Volte a sonhar. No meio todo desse ano eu falei para o Mateus, falei, amor, eu não sei mais o que sonhar. O que eu vou sonhar? Porque foram 3 anos e meio depositando toda a nossa energia, sonhando naquilo. 3 anos e meio sem comprar uma panela para casa, um prato, porque eu falei, não, eu vou comprar, não porque eu não quero doar coisas boas para as pessoas, mas eu preciso, nesse momento, guardar dinheiro, não posso ficar gastando. Mateus, o que eu vou sonhar agora? O que a gente sonha, Mateus? Mateus falou assim, sonha com a nossa casa. Sonha com a nossa casa, a gente não quer uma casa, a gente não sempre quis ter uma casa, sonha com a nossa casa. E eu falei para o Senhor, Senhor, me dá a fachada da minha casa. Me dá o banheiro do jeito que eu quero. Me dá o quarto do jeito que eu quero. E comecei a sonhar. Coitado dos arquitetos. Sabe? E aí, não, mas vai ficar muito caro. Amém. O Senhor sabe. O Senhor vai dar um jeito nesse financiamento para sair. Que eu creio. E agora a gente precisa sonhar. Quanto tempo você não sonha? Você não sonha. Ah, Bia, mas eu já tenho lá meus... Quem é o mais velho aqui? O Vicente, né? O Vicente? Que seja, vai, não sei. É o Vicente, o nosso pastor amado, que tem experiência. Eu não sei como é que é chegar nessa idade. Vou chegar em nome de Jesus. Mas às vezes eu fico pensando, será que, né? O que eu vou sonhar mais? Cara, tem tanta coisa para sonhar. Tem tanta coisa para sonhar. Tem tanta lenha para queimar. Sabe? A gente precisa voltar a sonhar os sonhos de Deus. A gente precisa voltar a sonhar os sonhos de Deus. Peça isso para o Senhor. Peça isso para o Senhor. Senhor, me faça sonhar os seus sonhos, para que eu possa realizar. Volte a sonhar. 1 Coríntios 16, estou quase finalizando. 1 Coríntios 16, 3 fala assim, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Estejam vigilantes, para que a gente não caia na seta do inimigo para tirar a nossa identidade. Mantenham a fé em Cristo Jesus. Sejam homens de coragem. E sejam fortes. Esse versículo é o meu novo versículo favorito. Sabe, sejam fortes e corajosos. Busque a presença do Senhor. Recorram ao Senhor e ao seu poder. Busque sempre a sua presença. Salmo 105, 4. Deuteronômio 4, 29 fala assim, e lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se o procurarem de todo o coração e de toda a sua alma. Deuteronômio 4, 29. Busquem a presença e declarem a palavra de Deus. Declarem a palavra de Deus. 2 Timóteo 3,16 fala assim, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar o que é verdadeiro, e para nós fazer perceber o que não está em ordem na nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Declare a palavra de Deus, para que ela nos instrua, porque a palavra de Deus traz clareza à nossa vida. A palavra de Deus traz clareza e nos mostra tudo aquilo que está em desordem na nossa vida. E ela nos dá
sabe, o caminho de reparo. Ela nos traz de novo para o trilho que a gente deve seguir. Porque a palavra de Deus, ela tem esse poder. A palavra de Deus tem esse poder de nos ensinar e também de nos corrigir em amor. E é isso que eu queria falar com vocês. Sabe, eu convido vocês a refletirem e se arrependerem de algo que precisa ser arrependido. De algo que ainda não está certo. Sabe, de alguma falta de perdão que precisa ser liberada para alguém. E a falta de perdão que precisa ser liberado para você mesmo, para mim mesmo. Porque às vezes a gente perdoa os outros, mas a gente não nos perdoa. A gente não tem a capacidade de nos perdoar. De coisas que a gente fez, de um peso que a gente coloca, um fardo que não é nosso. Porque nós somos muito bons em colocar fardo sobre nós que não é nosso. Porque a Bíblia diz que o fardo do Senhor é leve e suave. E se você tem andado com muito carga, com muito peso, pede para o Senhor, Senhor, me mostra, porque talvez esse fardo não é meu. Talvez você arrastou esse ano inteiro com grandes fardos, com grandes culpas, se culpando de tudo. Não sendo uma boa mãe, um pai bom, um bom filho, uma boa pessoa na igreja, uma boa pessoa no trabalho. Talvez alguma dessas coisas sejam realmente verdades. Se arrependa, se conserte. Mas talvez você também tenha colocado muita culpa na sua mochila. E está pesada demais. E não é isso que o Senhor quer para nós. Porque a carga de Jesus, ela é leve. O fardo é suave. Não é para nos trazer peso, para ficar nos dando palavra de condenação. Se arrependa, peça para o Senhor, Senhor, me mostre. Abra os meus olhos espirituais e me mostre o que não é meu. Para que eu deixe nesse ano e eu entre o próximo. Com um passo de fé. É só uma mudança de calendário. O ciclo continua. Mas nós cremos que há algo também espiritual numa mudança de ano. E esse é o tempo de reparar aquilo que está, sabe? E declarar e aprender mais sobre o Espírito Santo. Aprender mais sobre Deus. Declarar palavras de bênção sobre a sua vida. Para de se maldizer. Não sei você, mas eu tenho aí uma tendência a sempre me criticar demais. Eu sempre coloco a régua muito alta para mim. Mateus sempre vive me corrigindo. Às vezes a gente é muito duro com a gente. E a gente só nos maldiz. Nossa, mas eu realmente sou uma burra mesmo. Não, porque minha mãe falava que eu era burra. Realmente eu sou burra. Não, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Cara, a gente é muito ruim. Mas nós somos filhos de Deus. Não é assim que Deus vê um filho. Se arrependa pelas palavras que você disse esse ano para você, para os outros. E fala, Senhor, me encha. Me encha da tua presença. Me encha da tua bondade. Me encha da tua fidelidade. Me encha, Senhor, de palavras de ânimo, de encorajamento, de consolo. Me encha, Senhor. Que eu edifique os meus irmãos, mas eu também, Senhor, me ajuda, Espírito Santo, a me ajudar, sabe, a me ver também com mais amor. A ver que eu sou importante para o Senhor. Que sim, eu tenho um chamado, eu tenho um ministério de Deus na minha vida. Eu não sou só um espectador que senta aqui nessa igreja e fica, sabe, lá, sentado, assistindo um culto e está tudo bem, eu continuo a minha vida. Desperte, em nome de Jesus, eu peço, Espírito Santo, desperte. Desperte, Senhor, na tua igreja, ministérios esse ano. Desperte, Senhor, na tua igreja, Senhor, pessoas que estão dispostas a buscar a tua presença mais que tudo. Buscar o Senhor mais que tudo. Esse seja o nosso, sabe, principal objetivo. Que na nossa lista do começo do ano seja a primeira coisa, buscar a presença do Espírito Santo.
mais do que qualquer coisa, buscar a presença do Espírito Santo. Que Deus seja o primeiro da sua lista. E depois vem as demais coisas. Porque elas são acrescentadas. Mas busque a face de Jesus. Busque o caráter de Jesus. Amém? Pode se colocar de pé. Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela tua bondade e fidelidade com a gente, Senhor, esse ano. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel. O Senhor é um Deus que nos vê. O teu Espírito Santo nos vê, Jesus. Senhor, passa, Senhor, no nosso coração, nesses 3 dias que falta aí, Deus, para acabar o ano. Nos mostra, Senhor, aquilo que nós precisamos levar aos teus pés, Jesus, e nos arrepender de todo o coração. E não voltar mais, Senhor, para este lugar. Imprima em nós, Senhor, marque, Senhor, no nosso coração, no nosso espírito, Senhor, a tua identidade, Jesus. Marque em nós que nós somos filhos de Deus, filhos amados, filhos que o Senhor tem prazer de falar de nós, Senhor, nos céus. Imprima em nós, Senhor, o teu caráter. Imprima em nós, Jesus, os teus sonhos, os teus planos. Que nós possamos, Senhor, sonhar aquilo que o Senhor sonha para nós. Que nós possamos, Senhor, viver aquilo que o Senhor quer que a gente viva, Senhor. Nos encha, Senhor, de palavras de encorajamento, de edificação e de consolo, Senhor. Que Deus, nós possamos exercer esse dom aonde nós estivermos, Senhor. Aonde nós estivermos, Senhor, que a nossa boca só saia bênção, que a nossa boca, Senhor, só saia palavras que edifiquem. E Deus, quando formos falar, Senhor, algo, Senhor, que não vai trazer, Senhor, isso, que o Senhor trave a nossa língua, Espírito Santo. Nos traga, Senhor, consciência daquilo que a gente tem falado. Perdão, Senhor, perdão por quantas vezes nós nos xingamos, nós nos, Senhor, menosprezamos diante do Senhor. Mas nós somos filhos, e o Senhor nos vê como filhos, filhos amados. Deus, mude, Senhor, essa mentalidade, Senhor. Que Deus, nós possamos ter, Senhor, o teu caráter, a tua vontade impressa em nós, Pai. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor, pelo sim e obrigado também pelo não, Jesus. Que a sua vontade, Senhor, seja soberana, soberana na nossa vida, Pai. Em o nome de Jesus, que nós não possamos dar nenhum passo além daquilo que o Senhor tem pedido. Deus, nos mostre, Senhor, aquilo que nós precisamos fazer, com quem nós devemos andar, com quem nós devemos falar, Deus. Em o nome de Jesus, Espírito Santo, seja o nosso melhor companheiro, Senhor, nesse próximo ano, guiando tudo, Senhor, tudo, todo o nosso corpo, toda a nossa mente, todo o nosso espírito e todo o nosso corpo físico, Senhor. Que nós possamos, Senhor, fazer aquilo que o Senhor quer, a tua vontade plena. Em o nome de Jesus, nos dê discernimento. Abra os nossos ouvidos espirituais, abra os nossos olhos espirituais e abra o nosso coração, para que nós possamos, Senhor, estar conectados 100%, o dia todo, 7 dias da semana, às 24 horas, Senhor, conectados com o teu Espírito, em o nome de Jesus. Amém.